Olá, tudo bem? Se puder, se inscreve no canal, aperta o botãozinho, dá um like. Então eu vou fazer aqui uma avaliação rápida do cinema francês, porque o cinema francês teve a influência direta do existencialismo, Jean-Paul Sartre, né? Então um cinema subjetivo, psicológico, né? Um tratamento todo, entre linhas, subliminar. Isso foi durante muito tempo, durante segunda metade, a partir da década de 60, mais ou menos, o cinema francês teve muito essa influência aí da coisa subjetiva, da coisa psicológica. Com o avançar dos anos, o cinema francês vem se adaptando a uma coisa mais híbrida, né? O psicológico e um tratamento mais objetivo, assim, de uma linha também mais social, mais política, misturando as duas coisas, psicológico e político. Como exemplo disso, eu vou dar aqui um filme, né, que eu por acaso assisti, um filme recente, eu não me lembro de que ano exatamente ele foi rodado, mas é um filme da atualidade, com aquele Depardieu, que é um astro em francês, era o Tardes de Catherine. Então esse filme ele tem já um novo método de cinema francês que não abandona a coisa existencialista, aquela influência do Jean-Paul Sartre, mas ele já entra bastante numa questão política, né, numa questão propriamente social, em função da própria crise econômica que o mundo começou a atravessar a partir da década de 80, 90, já começou a evidenciar uma crise do próprio capitalismo, que já começou a atingir lá os países da Europa e dos Estados Unidos. Então esse filme ele tem um enredo do filme é o Depardieu, que faz o papel de um agricultor, né, de um produtor rural, seria um operário da agricultura, né, um cara, uma classe baixa. E ele faz amizade com uma senhora que é cientista aposentada, né, que pertence evidente a outra classe, a outro nível cultural do que o dele, e eles ficam ali debatendo de tarde, numa praça. Então as tardes de Catherine. Catherine seria ela, a cientista, e ele o operário, o agricultor. Então começa ali um debate, né? Apesar dos dois terem níveis muito diferentes de vivência, de classe, de profissão, etc., mas eles tinham muita afinidade, os dois. Aí entra o toque existencialista, independente da classe, do sexo, de tudo, né? Da idade, inclusive, eles têm uma afinidade existencial. Os dois pensam muita coisa parecida, apesar da diferença de classe. E esse é o toque existencialista, né, que norteia o filme inteiro. Mas a parte política, em uma certa altura, ela aparece e prepondera e acentua muito a visão política e social que o cinema francês começa a ganhar. Então o momento político do filme, né, é quando eles estão discutindo sobre a questão da produção. Ele está falando do método dele de agricultura, e ele levanta e mostra, tinha uma amostra de uma terra escura, que ele mostrou ser uma coisa muito eficiente na agricultura, que a gente conhece no Brasil como terra roxa. Essa que foi encontrada muito em São Paulo, e foi realmente quem prosperou a cultura do café aqui no Brasil, e essa agricultura potente, né, do café em São Paulo deu margem ao financiamento do processo industrial paulista e brasileiro, né? Foi o que financiou. Então a Terra Roxa potencializou a agricultura, que financiou o processo industrial que jogou o Brasil entre sexta e oitava potência do mundo, né, ao longo desses anos aí. Então a importância da Terra Roxa. No momento em que ele mostra isso para a cientista, ela não conhecia, ela olhou assim, a senhora lá que era a cientista aposentada, mostrou que não sabia o que era aquilo, era uma novidade. Então acho que o ponto-chave no filme, do ponto de vista político, é mostrar a fragmentação do conhecimento, que eu acho que é o grande problema da atualidade. Uma pessoa que é cientista, que demonstra que precisa de projetos financiados, ela cita isso, inclusive, financiamento de projetos que ela teve que usar, precisava de dinheiro e tal, e desconhece a mecânica básica, ou uma dinâmica importante do processo econômico, que é o processo da agricultura, que ela parece que desconhecia quase inteiramente. Então o filme mostra, nesse ponto, eu acho que ele frisa, né, de uma forma assim, meio subliminar e tal, mas a fragmentação do conhecimento. Então o conhecimento ele existe,
ele está em setores específicos, mas ele não se conecta num todo, né? Ele não faz uma rede de conhecimento. E isso, eu acredito que seja uma das grandes razões da nossa crise atual, da crise do sistema produtivo, da crise política, da crise psicológica, existencial. Ela está justamente nessa fragmentação de conhecimento. O conhecimento está fragmentado, ele não consegue se apresentar de uma forma completa, estruturar a sociedade do ponto de vista político, do ponto de vista social, econômico e até psicológico, né, familiar, etc. Claro que eu estou apresentando isso de uma forma muito geral, mas o filme ele foi bem interessante nesse sentido, que ele marca aquele conteúdo existencialista do sistema francês, né, que é genial, e mostra de forma muito interessante, muito bem explicada, né, e muito bem frisada a questão da desconexão do conhecimento. No momento em que a cientista não conhece o processo econômico que financia os seus projetos, essa desconexão, que é o grande problema, né? O problema central do mundo atual. Então o cinema francês teve essa adaptação, o existencialismo puro, que agora transitou para um híbrido de existencialismo com foco nos problemas sociais e econômicos, devido à grande crise, ao final de ciclo que a sociedade vem passando agora.